Então vamos nós. Nesse início de tarde de segunda-feira, São Paulo começa a sofrer uma perda irreparável. Um prédio de 114 anos, nesse momento, está... Põe imagem para mim. Vai botando as imagens todas, por favor. Você vai vendo o prédio da Luz, que abriga o Museu da Língua Portuguesa. Prédio esse que fica bem no centro, bem ali no centro, perto da Pinacoteca do Estado, perto da Rota. O prédio começou às 4h10 da tarde, cerca de 4h10 da tarde, portanto, há 54 minutos, o prédio começou a pegar fogo. Não se tem ainda uma ideia exata de como tudo aconteceu. De repente, começou um cheiro de queimado, fumaça, quando viu o prédio todo de madeirame, com muito plástico, muita coisa de acrílico. O prédio começou a pegar fogo. Não se tem até esse momento ideia se pessoas ficaram presas nesse prédio. Para você ter uma ideia, essa é a segunda vez que o prédio da Luz pega fogo. A primeira vez foi em 1946 e a obra ficou até 1951. O prédio que você vê aí pegando fogo, né? Ele é um prédio tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico, enfim. É um prédio tombado como uma das relíquias de São Paulo. E os bombeiros, nesse momento, 20 guarnições de bombeiros vão lutando para conter as chamas de um dos marcos da arquitetura de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, a gente olha assim, quem mora em São Paulo, então, vai passando pelo prédio e não tem uma ideia, né? A gente nunca tem uma ideia exata, mas para que a gente consiga ver a importância do prédio, que infelizmente aí a gente vê, né, sendo destruído pelas chamas. Toda a estrutura desse prédio, toda a estrutura foi trazida da Inglaterra e a ideia, o formato, né, copiam, para que a gente tenha ideia, copia o formato do Big Ben e também da Abadia de Westminster. Então, quer dizer, se tem ideia da importância do prédio nessa questão histórica para o país e para São Paulo. Recentemente, eu vou dizer a data exata que eu me lembro de cabeça, né, em 2006, foi inaugurado aí no prédio, o Museu da Língua Portuguesa, que já recebeu até esse momento 1.600.000 pessoas. Quer dizer, para imaginar a perda, eu tenho já os repórteres na linha. Eu tenho, nesse momento, toda a equipe do Cidade Alerta em ação, que somos três, eu, o Bruno e o Peruca. Portanto, somos 2. Eu tenho as informações, nesse momento, com o nosso Bruno Peruca. Bruno. Olha, viu, Marcelo, muito boa tarde para você. 20 viaturas do Corpo de Bombeiros foram levadas, deslocadas até o museu no centro de São Paulo. O trabalho intenso de combate ao incêndio, um incêndio que já destruiu boa parte desse museu. A preocupação do Corpo de Bombeiros nesse momento, Marcelo, é com a Estação da Luz, que fica bem ao lado, ainda algumas pessoas estão sendo retiradas, e a informação que acabou de chegar para a gente, que uma pessoa acabou inalando fumaça. Essa pessoa, ela estava na Estação da Luz quando o incêndio começou, ela foi socorrida e levada às pressas para o hospital. O pessoal do Corpo de Bombeiros já pediu o apoio de outras viaturas para poder combater o incêndio o mais rápido possível, viu, Marcelo? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Tenta saber se na hora que pegou fogo, isso a gente ainda não sabe, se o museu estava em visitação, se havia gente
aí dentro visitando funcionários, como os funcionários foram retirados. Essa é a falta que eu sinto do comandante Hamilton, né? É numa hora que São Paulo e o Brasil precisam informar-se, eu tenho um helicóptero mudo, né? E aí o serviço, que é uma das características do jornalismo da Record, o serviço se perde, né? Mas eu vou tentar fazer o meu papel e o do Hamilton, apesar de que o Hamilton é insuperável nesse momento, porque ele tem uma rede de informações maior do que qualquer um que esteja aqui dentro da Record. Resumo, o que a gente tem nesse momento: mais guarnições de bombeiros vão sendo chamadas para tentar conter, e mais do que isso, tentar controlar o fogo para que ele não se espalhe para a Estação da Luz, que fica, como disse o Bruno, ali colada, e para dali também não se estender para outros prédios. Para se ter a noção, né, do quanto a fumaça vai se espalhando, você vê que nem a chuva forte que cai nesse momento em São Paulo, e olha que você vê pela imagem, a chuva, além do esguicho do bombeiro lá, da mangueira do bombeiro, cai uma chuva muito forte em São Paulo, mas a fumaça é tanta, e ela se alastra. Você vê, essa fumaça negra é uma característica de plástico, né? Quando tem muito plástico, a fumaça, você vê que tem uma mais clara e uma mais escura. A do plástico, acrílico, essas coisas, poliuretano, faz com que essa fumaça fique preta, né? Fique negra assim, ela é altamente tóxica. E por isso, uma decisão agora da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a companhia suspendeu 2 linhas de trens que passam aí na estação Luz Barra Funda, que fica Barra Funda, onde fica a Rede Record de televisão. Nós estamos muito próximos da Estação da Luz. O que ocorre? As 2 linhas foram suspensas. São as linhas 11, Coral, e a 7, Robê, linhas essas que atendem cerca de 1.300.000 pessoas nessa hora. Portanto, eu estou tomando um golinho d'água. Portanto, o que ocorre? A destruição causada no prédio também traz um caos absoluto para o transporte em São Paulo, porque toda essa região da Luz, as ruas foram bloqueadas pela polícia militar. O corpo de bombeiros vai tentando entrar nos focos principais do incêndio, mas é um incêndio difícil pela quantidade de plástico, de madeira, carpete, enfim. Por isso, os bombeiros têm grandes dificuldades nesse momento. Há um pedido de reforço. Eu peço que as equipes nossas que estão aqui dentro da Record vão tentando ligar, porque a minha preocupação, nesse instante, é saber se havia ou não gente aí dentro, se havia visitação, quantos funcionários trabalham aí, porque hoje é um dia normal, quantas pessoas trabalham aí dentro do prédio. E mais do que nada, os bombeiros vão ter que encostar, me dá a imagem da escada Magiros, porque os bombeiros estão tentando subir. Repara, vai me dando a escada, porque os bombeiros vão entrando. Eu pedi água
e o comandante Hamilton vai me dar, porque o comandante Hamilton, para felicidade minha e sua, vai entrar na cobertura com a gente, e o meu querido irmão, comandante Hamilton, o melhor comandante que tem, além de ser brilhante nas informações, entra na cobertura nesse momento trágico para a cidade de São Paulo. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Marcelo. Estou acompanhando e assustado, Marcelo. Você vê que a imagem que a gente tem é no verdadeiro forno. Está sendo consumido, essa alta escada foi colocada para ver se vai resfriando as paredes, mas a preocupação é muito grande. Lá embaixo tem pontos que a temperatura passa de 600 graus. Vai consumindo tudo que tem lá dentro, Marcelo. O Corpo de Bombeiros tentando isolar, preservar o máximo possível um prédio, que é um prédio histórico, mas a situação é complicada. Muita fumaça também, ao risco dos homens do Corpo de Bombeiros inalar muita fumaça. Estou preocupado, muito preocupado vendo essas imagens, Marcelo. E deixa eu dizer uma coisa, Hamilton. Quanto é que você diz que o calor atinge aí? Olha, Marcelo, tem pontos que passa de 600 graus, então vai queimando, só de encostar, só a proximidade do calor já vai queimando tudo, Marcelo. Passa de 600 graus, tem pontos que pode até passar maior, como se fosse um forno. Vê que as paredes fecham tudo, lá embaixo a temperatura vai elevando e vai consumindo tudo, Marcelo. Olha aqui, você vai vendo do comandante Hamilton. Eu vou pro nosso Bruno Peruca. Você vai vendo, os bombeiros vão tentando esfriar, como disse o Hamilton, a parte externa, ao mesmo tempo em que vão tentando entrar no foco do incêndio e com um risco muito grande. Por quê? Explico. Esse prédio foi inaugurado em 1901, portanto ele tem 114 anos, já passou por um incêndio no século passado, em 1946, ficou 5 anos sendo refeito, da tragédia daquele período do incêndio. E resumo, a partir daí ele já passou por várias reformas, mas são sempre reformas que, por mais que mexa na estrutura, não pode mexer na estrutura central. Então, o que ocorre? Com esse calor que se alastrou por todo o prédio, nesse momento, o risco que corre é um risco da estrutura do prédio, desabar. Eu tenho mais informações com o Bruno Peruca. Olha, viu, Marcelo, conversamos agora há pouco com o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles informaram pra gente que na segunda-feira o museu ele não abre, ele não funciona. Então, não sei se dá para usar nesse momento a palavra sorte, mas por sorte não tinha ninguém fazendo a visitação quando o incêndio começou. O pessoal do Corpo de Bombeiros não confirmou pra gente ainda, mas a nossa equipe está tentando apurar se havia funcionários trabalhando no local, viu, Marcelo? Olha, nesse momento a informação que chega do capitão, inclusive pode botar o capitão Palumbo aí na linha comigo, porque 30% do museu já foram destruídos. 30% do museu já foram destruídos. Você vai acompanhando, os bombeiros vão tentando resfriar. Olha aí, você vê, ó, ali à esquerda. Fecha o foco lá na escada Magiros, fecha, ô lente travada. Fecha lá, ó, na escada Magiros, ó. Isso, olha aí. Você vai vendo, os bombeiros vão tentando. Agora acompanha o foco, agora acompanha o esguicho d'água aí. Vai acompanhando, ó. Repara, bombeiros embaixo e os daqui vão tentando entrar no foco e também resfriar a parte externa. Você vai acompanhando cada detalhe nesse momento em que São Paulo perde um dos seus marcos arquitetônicos, que é o Museu da Luz. Porque o prédio, como eu disse, um prédio de 114 anos. Eu tenho o comandante Hamilton. Vamos deixar o Hamilton junto. Você vai vendo, nesse momento,
mais guarnições de bombeiros vão chegando. Me põe o capitão Palumbo para conversar com a gente, por favor. Por mais que o bombeiro vá colocando água, o material é altamente inflamável. Você imagina o que tem nesse museu. O Museu da Língua Portuguesa é um museu todo avançado, é um museu que usa a interação por computadores, imagens virtuais, e todo esse material é material com cabos de fibra ótica, são computadores, são telas plásticas. Em resumo, todo esse material altamente inflamável e, portanto, o que os bombeiros tentam fazer? Eles tentam conter o fogo na posição que ele está, evitando que ele se alastre para pegar os outros 70%, do museu que não foram ainda atingidos. Para quem está saindo agora, do trabalho, só para quem vai pegar aí os trens da CPTM, só para informar, 2 linhas, de Luz Barra Funda, a linha Coral e a linha Rubi, que transportam 1.300.000 pessoas nessa hora. As linhas estão paralisadas. Eu vou direto com o comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, estamos acompanhando, você vê que o Corpo de Bombeiros, uma parte dele está resfriando para que essa temperatura vá diminuindo e não vá se alastrando. Mas é um trabalho muito difícil. Você vê que tem uma alta escada aqui, as chamas são muito fortes. Lá dentro, como eu disse para você, a temperatura chega a passar de 600 graus, Marcelo. Vai aquecendo, vai prolongando. Olha o combate aqui de cima, dá para a gente ver, mas é um combate muito difícil. Olha a força dessa chama, ela vai consumindo com muita rapidez. O trabalho é muito difícil, o material é altamente inflamável, o material volátil, queima com muita facilidade, temperatura aquecendo muito, Marcelo, é como se fosse um forno aí, né? Vai aquecendo, vai destruindo, vai consumindo, o trabalho é muito grande. O trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento é tentar manter o máximo possível essa instalação, mas ela está sendo consumida de uma forma assim voraz. É impressionante a força com que as chamas. E outro detalhe, Marcelo, você vê que está ventando, está vendo aqui de cima, dá para a gente ver a fumaça inclinada, significa que esse vento vai alimentando ainda mais essas chamas. É um trabalho muito difícil, vai precisar de muita água. Tem informação que o Corpo de Bombeiros está mandando mais água para lá, outras guarnições de outros pontos, para tentar abastecer as unidades e com essa alta escada combatendo, e lá embaixo também, Marcelo. Você vai vendo, eu já vou voltar com mais informações. Vamos voltar ao incêndio. Olha, vai se alastrando, como disse o nosso querido comandante Hamilton, o vento vai empurrando as chamas, e com isso, os bombeiros vão lutando para segurar o fogo numa tarefa extremamente complicada. Eu vou primeiro ao local onde está o repórter Leandro Stoliar, que tem todas as informações. Leandro. Oi, Marcelo, boa tarde. A gente está aqui na Praça da Luz, bem em frente ao Museu da Língua Portuguesa. Daqui dá para ver 20 viaturas do Corpo de Bombeiros, tem homens também da Polícia Militar. A polícia, nesse momento, fechou a rua aqui, Conselheiro Magalhães, que dá acesso ao Museu da Língua Portuguesa. Esse é um prédio histórico, um prédio do século XIX, onde funcionava só a Estação da Luz naquela época, e que foi transformado em 2006 no Museu da Língua Portuguesa. Nesse momento, do local de onde a gente está, dá para ver que as chamas ultrapassam cerca de 5 metros a altura máxima do prédio. Nesse momento aqui na rua chove muito, tem pouca gente no entorno aqui do incêndio, justamente porque a rua está interditada, mas parece que a chuva pode ajudar a apagar esse incêndio. Os bombeiros estão usando 2 escadas Magiros para poder tentar jogar a água lá de cima, por cima do telhado, para dentro do Museu da Língua Portuguesa. Mas o incêndio, que começou por volta de
4h15 da tarde, já tem mais de 1h15 agora, não parece estar diminuindo. A gente consegue ver a cerca de 300 metros de distância de onde a gente está aqui, que as labaredas estão muito altas. Além da fumaça preta, a gente consegue ver muita chama, muita labareda. Então parece que o fogo não está diminuindo, ele continua aumentando. É bem provável que lá dentro, essa informação ainda é muito desencontrada, mas é possível que lá dentro tenha material inflamável. E por causa disso, esse fogo continua aumentando. A Polícia Militar impede que as pessoas cheguem mais perto, porque há risco também para quem está em volta desse local. Agora, mais bombeiros estão chegando aqui, eles estão recebendo reforços para tentar aumentar a quantidade de água e reduzir o nível desse incêndio, né? É um prédio que é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Brasil e a gente pode ver que está sendo consumido pelo fogo nesse momento. Marcelo. Obrigado. Do nosso Leandro, eu vou direto conversar com o Tenente Coronel Valdir Pavão, do Corpo de Bombeiros, e ele também tem as informações. Boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores do canal. Nós estamos aí com essa operação, como as imagens estão mostrando, já há cerca de 1h15. Nesse momento, nós estamos na fase de confinamento do incêndio, embora ele realmente parece maior, de fato é, porque encontrou uma porção ali do prédio onde há material mais facilmente combustível. Nós estamos empregando nessa operação 97 homens e 36 viaturas até o presente momento. O Coronel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Há informações se havia gente dentro do prédio? Nós não temos até o momento informação de haver gente dentro do prédio, embora nós ainda não tenhamos feito o total levantamento, mas a princípio não há pessoas de identificação, não havia pessoas de identificação. Ok, agora pelo que eu estou entendendo, Coronel, vê se eu estou errado, como isso aí, né, todo material é altamente inflamável, né, com muita coisa de poliuretano, carpete, coisas de cabos, porque fizeram um museu aí da língua portuguesa, era um museu todo avançado, todo à base de computação e tinha muito plástico. E com esse vento que eu estou vendo aí, que vai levando a fumaça, isso aí é trabalho para horas, não é, Coronel? Sem dúvida, o trabalho é para horas, o grande esforço que as equipes fazem nesse momento. E veja bem, Marcelo, são dois tipos de combate, são duas táticas que o bombeiro usa nesse momento. É o que nós chamamos de combate externo, que é feito através da viatura de autoescada, que joga água, e tem as equipes que estão de identificação, que é o que nós chamamos de combate interno. Né? Então, a combinação do combate externo com o combate interno, nesse momento, ele visa o confinamento das chamas. Né? Então, de certa forma, nós estamos conseguindo isso nessa porção do prédio, que é possível se visualizar nas imagens, mas como você bem lembrou, existe uma grande quantidade aí de material combustível, e o próprio telhado aí do prédio, que é todo de madeira, é uma edificação antiga, tombada, isso também contribui aí para que as chamas sejam persistentes e que tenha que haver uma maior insistência aí nessa técnica que nós estamos empregando. Coronel, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. O senhor tem homens lá dentro? Sim, existe homens fazendo combate direto na edificação. Vou te contar uma coisa, profissãozinha difícil que o senhor arrumou, hein? Porque entrar ali, qual é a temperatura ali dentro, mais ou menos? Não no centro, mas onde esses seus homens estão trabalhando, né? Ali da porta, que a gente vê aí na imagem, mas para dentro, qual é a temperatura que isso aí chega, Coronel? Os homens que estão ali, evidentemente, estão usando o equipamento de proteção individual adequado, né? Claro. Onde existe uma boa resistência, uma excelente resistência ao calor, à chama irradiada, mas não é incomum você ter temperaturas ali de 1.500, 1.600, até mais graus Celsius de temperatura, na posição onde se encontra ali o bombeiro. Vou contar uma história, e aí quando eu sempre digo, profissão impressionante é de corpo de bombeiro, porque é inacreditável você viu, entrar ali, onde? É óbvio que ele não está onde está em 1.600, 1.500, mas onde ele está 200, sei lá, 150. Imagina o que é isso, com um risco. Um prédio desse, Coronel, um prédio do século XX, foi inaugurado em 1901, por mais, né, já sofreu um incêndio
em 1946, é o segundo incêndio que esse prédio sofre. Há risco, coronel, essa é uma pergunta óbvia, que é subjetiva, mas há risco dessa estrutura não aguentar e isso aí vir abaixo? Olha, até o presente momento nós não estamos avaliando essa possibilidade. Claro que as equipes estão ali no cenário, estão o tempo todo monitorando isso, até porque existe a condição de risco e de segurança dos próprios bombeiros, mas até o presente momento nós não temos aí indícios de colapsamento. Mas é claro que isso tudo é monitorado o tempo todo. Olha que você vai acompanhando, Obrigado, Tenente Coronel Valdir Pavão, do Corpo de Bombeiro. Por sinal, o Corpo de Bombeiro sempre muito gentil e muito atento a atender todos nós. Eu quero agradecer. Daqui a pouco eu vou ligar de novo para o Tenente Coronel para que a gente vá, então, vendo a evolução do que acontece, se o fogo vai se alastrar para a Estação da Luz. Enfim, está esse prédio, chama-se Prédio da Luz, onde está um museu, mas eu quero dizer o seguinte, já uma ótima informação que não há registro de que havia pessoas dentro. Portanto, vai ficar a parte material, mas até agora não há informação de que ninguém perdeu a vida. Apenas uma pessoa inalou essa fumaça e foi levada para o hospital. E essa pessoa, nós ainda não temos informação sobre o estado de saúde dela. Corta aqui para mim. Aqui por falar em morte, você vai vendo as imagens do incêndio. E são, na verdade, duas tristes notícias, A do incêndio no Prédio da Luz, que abriga o Museu da Língua Portuguesa, às 4 da tarde. Às 4 da tarde começou um fogo, ainda não se sabe o motivo, e parte de todo o complexo do prédio ruiu, Só a estrutura aqui não, mas por dentro foi tudo consumindo. E agora chega a informação de que um bombeiro civil, desse bombeiro brigadista, ele também morreu. É a informação já de uma vítima, o bombeiro civil, que faz parte aí da equipe, em princípio, da equipe de segurança do próprio edifício, teria morrido, segundo já se confirmou a informação, morreu, no incêndio que pegou a todos de surpresa nesse prédio lindo do Edifício da Luz, prédio que foi aberto ao público em 1º de março de 1901. Resumo, 114 anos, e é um prédio histórico, é um prédio tombado, e o prédio, todas as equipes de bombeiro da Polícia Militar ficaram de prontidão. 93 homens foram para aí na tentativa de minimizar os problemas provocados pelo fogo num prédio com muito material altamente inflamável, com muito carpete, muitas fibras, porque todo o Museu da Língua Portuguesa era um museu digital, então tudo altamente inflamável. Eu tenho inclusive o Leonardo, tá aí na linha já o Leonardo? É o Leandro? Então eu tenho o Leandro Stoliar, que está lá, e ele tem as informações, a confirmação, Deus queira que não, sobre a morte do bombeiro civil e o que aconteceu exatamente. Por favor, Leandro, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acabou de sair daqui do local onde aconteceu o incêndio e disse que o bombeiro realmente morreu.
o bombeiro da equipe de brigadistas do Museu da Língua Portuguesa. Ele era a única pessoa que estava dentro do museu na hora que o incêndio começou. Ele foi identificado como Ronaldo Pereira da Cruz. Ele morreu nesse incêndio ao tentar apagar o fogo sozinho. Ele teve uma grande parte do corpo queimada e foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O governador Geraldo Alckmin disse também que esse museu vai ser reconstruído. Ele só não deu um prazo para que essa reconstrução acabe. Eu conversei também com alguns funcionários aqui e eles disseram que o acervo do museu ele é todo digital. Por isso, ele não foi perdido nesse incêndio. Então, eles podem refazê-lo por conta dessa modernização que foi feita no acervo. Os bombeiros ainda tentam controlar os focos de incêndio. Eles estão concentrando agora os trabalhos numa outra parte do teto do museu, que, apesar da chuva, continua com focos de incêndio. E eles tentam controlar esse fogo 3 horas depois do início. Então, nem essa chuva forte, que começou 20 minutos depois do início do fogo, ajudou a apagar esse incêndio. Os bombeiros continuam aqui na região, continuam fazendo esse trabalho. A Estação da Luz, que é uma das mais movimentadas de São Paulo, continua interditada, está às escuras. Ela foi interditada, segundo a Polícia Militar, por questões de segurança. Quem chega aqui para poder pegar o metrô é orientado a continuar na chuva até a próxima estação. Isso está causando um problemão aqui nessa região. Marcelo. Obrigado, nosso Leandro, com as informações. Só para que a gente consiga saber, essa é a segunda vez que um incêndio toma conta do prédio da Luz. A primeira foi em 1946 e, para recuperar tudo, foram exatamente 5 anos para o prédio ser reinaugurado. E agora isso, como disse o Leandro, nem a chuva forte conseguiu ajudar os bombeiros a conter a chama.